E se eu te dissesse que cada escolha que fazemos na vida tem um impacto? Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Independentemente do resultado, é crucial reconhecer que nossas escolhas podem ir além de nós mesmos e afetar as pessoas em nossas vidas, tanto agora quanto no futuro. Por isso é tão importante estar consciente das decisões que tomamos. Neste vídeo, quero compartilhar uma história surpreendente da Bíblia, encontrada em Juízes, capítulo 19. É um conto que verdadeiramente irá te surpreender e que você pode não esperar encontrar na Bíblia. Também discutirei 2 lições importantes que podemos aprender da história. Mas antes de continuarmos, preciso mencionar que este vídeo pode não ser adequado para crianças e pode trazer memórias difíceis de experiências passadas com qualquer forma de abuso sexual. No entanto, acreditamos que a lição compartilhada será uma fonte de grande bênção para você e aqueles ao seu redor. Vamos começar no livro de Juízes, capítulos 19 a 21. A Bíblia conta uma história triste sobre um homem e sua concubina. Tudo começa em Juízes 19, 1 a 3. A história é a seguinte. Havia um levita que morava em uma área remota nas montanhas de Efraim. Ele levou uma concubina de Belém de Judá. Infelizmente, esta concubina foi infiel e o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém, onde ficou por 4 meses. O levita, sendo um marido responsável, decidiu ir atrás dela para falar com ela gentilmente e trazê-la de volta. Ele levou seu servo e um par de jumentos para a jornada. Quando chegaram, a concubina o levou para a casa de seu pai, e seu pai ficou feliz em vê-lo. O pai insistiu para que ficassem e acabaram passando 3 dias lá, comendo, bebendo e dormindo, por causa da hospitalidade dos pais da garota. Eles continuaram adiando sua volta para Efraim. Eles tentaram sair algumas vezes, mas o pai da menina os convenceu a ficar por mais uma noite. No entanto, em um dia específico, o levita decidiu partir e informou respeitosamente ao pai que tinham que voltar e não ficariam mais tempo. Então, mesmo que fosse tarde para uma jornada dessas, eles partiram. Depois de começarem a jornada, estavam perto de Jerusalém e estava ficando tarde. O servo sugeriu ao levita: "Vamos entrar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite lá." Mas o levita recusou, dizendo: "Não vamos ficar em uma cidade de estrangeiros que não são israelitas. Iremos para Gaba." Então continuaram a jornada além de Jerusalém e chegaram a Gaba, uma cidade pertencente a Benjamim, tarde da noite. Tentaram encontrar um lugar para ficar, mas ninguém os acolheu porque eram estrangeiros. O levita, sua concubina, seu servo e os jumentos acabaram ficando na rua. Então, um velho que era da região montanhosa de Efraim e temporariamente vivia em Gaba, onde todos os locais eram benjamitas, chegou de seu trabalho nos campos. Quando viu os viajantes na rua, perguntou-lhes para onde estavam indo e de onde eram. O levita explicou que estavam viajando de Belém para a região montanhosa de Efraim, mas como eram estranhos, ninguém lhes ofereceu um lugar para passar a noite. O velho então os convidou para passar a noite com ele, garantindo que cuidaria de todas as suas necessidades e pedindo-lhes para não passarem a noite na rua. Então, a história toma uma reviravolta dramática quando, em Juízes, capítulo 19, verso 22, alguns homens maus da cidade cercaram a casa batendo na porta. Eles gritaram para o velho que era dono da casa: "Traga o homem que veio para sua casa para que possamos ter relações sexuais com ele." É uma reviravolta surpreendente e perturbadora, não é? O velho saiu e implorou: "Por favor, não façam uma coisa tão perversa. Este homem é meu hóspede, então, por favor, não o machuquem. Em vez disso, aqui está minha filha virgem e sua concubina. Vocês podem tê-las e fazer o que quiserem com elas. Mas, por favor, não cometam esse ato terrível contra este homem." Infelizmente, os homens não ouviram o velho. Ele então levou sua concubina até eles. Eles a abusaram a noite toda até de manhã, e quando o amanhecer chegou, a deixaram ir.
Ela então desmaiou na porta da casa do homem onde seu mestre estava até clarear. Quando o levita acordou e abriu as portas da casa para sair, encontrou sua concubina deitada na porta, morta. Ele tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Então a colocou em um jumento e continuou sua jornada. Quando chegou em casa em Efraim, o levita fez algo chocante. Pegou uma faca, cortou sua concubina em 12 pedaços junto com seus ossos e enviou os pedaços para todos os territórios de Israel. Todos que viram isso disseram que nunca haviam visto ou ouvido falar de algo assim desde o dia em que os israelitas saíram do Egito até agora. O levita também escreveu cartas para todas as 12 tribos de Israel, explicando o que havia acontecido com ele em Gaba. Surpreendentemente, os benjamitas negaram, alegando que nada daquilo havia ocorrido, e até defenderam as terríveis ações de seus colegas de tribo. Agora, vamos pausar e refletir sobre alguns pontos importantes da história. Considere as primeiras palavras do primeiro verso do capítulo 19, que dizem: "Naqueles dias, Israel não tinha rei." A história nos ensina que a falta de lei e a impiedade são as causas raiz do mal no mundo hoje. Quando as pessoas acreditam que podem fazer o que acham certo sem considerar as leis morais, isso leva ao caos. O problema principal nesta história não é a ausência de um rei em Israel, mas sim o descuido da nação com as leis dadas por Deus. Sua falha em implementar e fazer cumprir essas leis resultou em sua falta de piedade. Uma sociedade sem Deus sempre levará à falta de lei, o que é perigoso para todos. Muitas pessoas hoje querem viver sem considerar Deus, acreditando que isso as restringe. No entanto, essa mentalidade só leva à falta de lei. A busca pela liberdade muitas vezes vem com um preço, e buscar liberdade sem limites morais pode resultar em um mundo sem Deus e sem lei. As leis de Deus são destinadas a nos proteger e guiar, e não são pesadas para aqueles dispostos a obedecê-las. À medida que uma sociedade se distancia de Deus, o tecido moral começa a se desfazer e a falta de lei e o comportamento antiético se tornam mais prevalentes. A situação de Israel, onde faltava um rei e todos faziam o que achavam certo, serve como um exemplo crucial de que negligenciar as leis dadas por Deus não pode ser justificado. A violação dos mandamentos fundamentais pelos homens de Gaba, como os contra adultério e cobiça, ilustra as consequências graves de ignorar princípios morais. Quando uma sociedade falha em manter uma clara distinção entre o bem e o mal, as repercussões ressoam através das gerações futuras. O senso moral predominante se torna distorcido, pois é baseado nas definições e ações das gerações anteriores, o que perpetua um ciclo onde a compreensão da moralidade se torna cada vez mais comprometida, levando a uma sociedade repleta de desafios éticos e ambiguidade moral. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, se não tomarmos nossa posição hoje e chamarmos o mal de mal, a geração após nós verá o mal como bem. Os eventos nos capítulos 19 a 21 de Juízes retratam uma nação gradualmente se afastando de Deus. Da mesma forma, em nosso tempo, há um desvio gradual dos caminhos de Deus, com comportamentos como pornografia e nudez se tornando normalizados, levando a um aumento de casos de agressão sexual. O pecado tem consequências, e o aspecto mais preocupante é que não podemos controlar as repercussões do pecado. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição desta história é que o pecado tem consequências sérias. A história não conclui no capítulo 19, mas nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes. As ações de algumas pessoas em Gibeá levaram a uma guerra entre as outras 11 tribos e a tribo de Benjamim. É importante notar que nem todas as pessoas de Gibeá foram responsáveis pelo ato atroz. No entanto, as consequências se estenderam além de Gibeá para afetar Benjamim e toda a nação de Israel. Essa guerra civil resultou na morte de mais de 65 mil pessoas, apenas da tribo de Benjamim. Gibeá e outras cidades foram destruídas.
e a população sofreu grandes perdas, quase levando à aniquilação de uma tribo inteira. Defender o mal e a maldade tem um custo alto, pois aqueles que defendem tal comportamento compartilham da culpa e podem enfrentar retribuição divina. As consequências do pecado nunca devem ser subestimadas. Devido aos atos hediondos em Gibeá, a tribo de Benjamim ficou com apenas 600 homens em Israel. As outras tribos, preocupadas com o futuro de Benjamim, buscaram uma solução. Uma vez que haviam prometido não dar suas filhas à tribo de Benjamim, descobriram que os homens de Jabes-Gileade não haviam participado da guerra. Então enviaram 12.000 homens para guerrear contra Jabes-Gileade e forneceram 400 virgens aos benjamitas sobreviventes. No entanto, isso ainda não foi suficiente, pois havia 600 homens e eles precisavam de mais esposas. O povo estava angustiado por Benjamim e elaborou um plano para que os homens de Benjamim tomassem esposas para si durante um festival em Shiló. Essa situação desesperadora demonstra as consequências abrangentes do pecado e os extremos aos quais as pessoas chegarão para lidar com suas consequências. Consequências. Esta é a questão do pecado. Você só conhece o começo, mas não pode determinar o fim. A natureza do pecado é tal que suas consequências são imprevisíveis e de longo alcance. Muitas pessoas que lutam com hábitos hoje não começam com esses hábitos. Provavelmente começam com algo sutil e leve, apenas para se encontrarem presas em padrões destrutivos. O que começou como estupro e abuso escalou para o assassinato da concubina do levita, levou às mortes de muitos israelitas na guerra com a tribo de Benjamim e, finalmente, resultou na morte de mais de 65.000 benjamitas. Além disso, levou à morte dos homens de Jabes-Gileade e até mesmo ao sequestro de jovens mulheres que frequentavam o festival de Shiló. Meu caro amigo, quando sentir um impulso do Espírito Santo para parar uma ação errada, é importante atender a esse impulso e reconsiderar suas decisões. Até comportamentos aparentemente inofensivos, como visualizar imagens pornográficas leves na internet, podem levar a ações mais sérias, como masturbação, fornicação, adultério e até piores. É crucial estar atento às suas decisões e ações, pois as consequências do pecado podem ser severas e difíceis de gerenciar. Encorajo você a ser ponderado e considerado em suas escolhas e a estar ciente da natureza enganosa da tentação. As repercussões do pecado não são apenas consequências terrenas, mas também separação espiritual de Deus, como declara Isaías 59, 1-2. Certamente a mão do Senhor não está encurtada, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Portanto, é importante ser cauteloso e atento para evitar cair nas armadilhas do pecado e abrir a porta para o diabo causar estragos em nós ou em quem está ao nosso redor. Já pensou no que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa a qual você se agarraria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se já teve uma experiência quase morte, sua perspectiva sobre a vida mudará completamente. Naquele momento, nada mais importará para você além de uma coisa: Cristo Jesus. Diante da morte, você perceberá que, em meio a todas as nossas buscas e realizações mundanas, é nosso relacionamento com Cristo, possibilitado pelo que Ele fez naquela cruz, que tem verdadeiro significado. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nessa mensagem profunda e descobrimos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos dar a certeza da vida após a morte. Esta é uma mensagem séria e Deus quer que você preste atenção, não perca nada disso. Abra seu coração para recebê-lo agora. Você nunca sabe o que pode acontecer depois deste momento. Nas palavras profundas de Gálatas 6,14, somos lembrados de que nossa maior glória deve estar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Diante da perspectiva da eternidade, todas as buscas mundanas e ambições que consomem nossas vidas desvanecem na insignificância. Vamos refletir um pouco sobre uma pessoa que experimentou um encontro com a morte, pois oferece um paralelo marcante com nossas próprias vidas. Considere a reunião de negócios que este homem havia cuidadosamente agendado para a semana seguinte, diante de sua iminente morte. À medida que sua vida passa diante dele, torna-se uma reflexão irrelevante e distante. Perde seu valor. A busca pela riqueza perde seu domínio em seus pensamentos. Sua casa querida se torna uma posse trivial e até mesmo seu 401k, meticulosamente planejado, fica em segundo plano. Amigos, este é um lembrete comovente de que as coisas que prioritariamente buscamos incansavelmente eventualmente não têm peso quando confrontadas com a eternidade. O dinheiro, posses materiais e até mesmo nossas conquistas mais queridas empalidecem em comparação com a significância de onde passaremos a eternidade. A única coisa que vai contar é a cruz de Cristo, porque ela desempenhará um papel significativo em onde estaremos passando a eternidade. Vamos levar essa lição ao coração, pois se aplica a cada um de nós. Não podemos negar a inevitabilidade da morte, pois ela chega para todos nós, um por um. E quando esse dia chegar, todas as buscas temporais e prioridades equivocadas às quais nos apegamos desaparecerão no ar. No mais profundo de nós mesmos reconhecemos essa verdade, mas apesar dessa consciência, frequentemente falhamos em priorizar nosso relacionamento com Deus em nossa busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não vamos perder de vista o eterno. Que a revelação deste vídeo seja um alerta, nos instigando a reconsiderar nossos valores e recalibrar nossas prioridades. Contemplar os mistérios da vida após a morte levanta questões profundas. O que se desenrola quando nossa jornada terrena termina? O que existe além do limiar quando morremos? Existe um reino chamado purgatório ou simplesmente dormimos até o dia prometido da ressurreição? Hebreus 9:7 fornece uma resposta resoluta declarando: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." A palavra de Deus descarta a noção de purgatório e nos diz que um julgamento divino aguarda após nossa existência terrena. Amigos, uma vez que compreendemos a certeza desse julgamento iminente, nossas vidas serão para sempre transformadas. O conhecimento de que um Deus santo e eterno examinará meticulosamente cada aspecto de nossas vidas nos compelirá a viver de maneira diferente. Você sabia que até mesmo as palavras que proferimos serão analisadas e revisadas, meu caro amigo? O julgamento é iminente, paira no horizonte e neste julgamento um único fator separará os destinos de nossas almas. Veremos este fator em um momento. Em 1 Coríntios 1:18, encontramos o motivo recorrente da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ouça essas palavras novamente. A pregação da cruz, isto é, a cruz de Jesus, pode parecer loucura para aqueles que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Mais uma vez, esse símbolo da cruz emerge claramente, distinguindo entre aqueles no caminho da destruição e aqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o catalisador final para o perdão de nossos pecados. É o que aconteceu naquela cruz e na ressurreição que se seguiu. Se não fosse por isso, não haveria salvação para ninguém. Em Gálatas 6, a declaração enfática do apóstolo Paulo, Deus nos livre, ressoa como uma diretiva para ancorar nossas glórias apenas em Cristo. Ele nos chama para fixar nosso olhar em Jesus, olhar para a cruz e colocar nossa confiança no autor e consumador de nossa fé. A cruz permanece como um farol de esperança, um lembrete do amor e sacrifício inestimáveis que asseguraram nossa redenção. Em nossas vidas diárias, encontramos inúmeras distrações e tentações que nos afastam do profundo significado da cruz.
Somos atraídos pelo fascínio das conquistas mundanas, consumidos pela busca do ganho pessoal e encantados pelos prazeres transitórios desta existência temporal. No entanto, diante da eternidade, essas buscas empalidecem em comparação com o peso eterno da cruz. A cruz se torna o ponto focal que distingue entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos, servindo como o ponto central para o perdão dos pecados, enquanto navegamos pelas complexidades da vida. O conselho dos apóstolos permanece como um chamado resoluto para fixarmos nossos olhos no poder transformador da cruz. Vamos refletir sobre a verdade desses versículos enquanto contemplamos a realidade sombria do julgamento e o poder transformador da cruz. Primeiro, em um mundo que constantemente disputa nossa atenção, há uma miríade de distrações que buscam desviar nosso olhar da cruz. A sociedade nos incentiva a fixar nossa atenção em nossa própria bondade, nos instigando a nos gloriar em nossas realizações e autojustiça. Ela advoga pela autossuficiência, em uma confiança na própria bondade percebida, perpetuando uma perspectiva distorcida que negligencia a verdade mais profunda de nossa condição humana. Sussurra em nossos ouvidos: veja todo o bem que você fez. Você é uma pessoa gentil e amorosa. Você paga suas contas, apoia sua comunidade e cuida de sua família. Você é moralmente correto e respeita as leis. Você é de fato uma boa pessoa. Esta é a mentalidade predominante de muitos no mundo, incluindo incrédulos. Eles não reconhecem sua pecaminosidade inerente e as consequências terríveis que os aguardam. Eles não veem o que Romanos 3:23 tenta nos ensinar quando diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou quando diz em Romanos 6:23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Todos pecaram, a Bíblia nos diz. Todos herdamos a natureza do pecado de Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos. No entanto, o diabo engana as pessoas dando-lhes uma percepção falsa para mantê-las aprisionadas fora da salvação até que morram e se percam para sempre. Sua compreensão do pecado é limitada a crimes e transgressões horrendas. Mas a mensagem do Evangelho desafia essa visão de mundo, apontando o dedo acusador para cada um de nós, declarando que todos nós falhamos diante da glória do Todo-Poderoso. O Evangelho entrega uma mensagem direta e contundente, uma verdade perturbadora de que cada indivíduo, independentemente da aderência social ou virtudes pessoais, é um pecador diante de um Deus santo. As pessoas recuam diante de uma avaliação tão firme de sua posição moral. Elas sempre rejeitarão a ideia de serem rotuladas como pecadoras, preferindo se apegar à ilusão de sua própria bondade. Consequentemente, a mensagem do Evangelho se torna ofensiva e incompreensível para eles. Um tropeço, por assim dizer, porque não querem abraçar a realidade de sua necessidade de salvação. É vista como loucura, um conceito insignificante e irrelevante que pode ser descartado sem uma segunda reflexão. As pessoas podem encontrar consolo em suas realizações, seus atos de caridade e sua retidão moral, acreditando que essas ações louváveis são suficientes para garantir sua posição com Deus. São seduzidas pelo sussurro enganador de que a mensagem da cruz é desnecessária, que podem alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços e justiça. O mundo ecoa esse sentimento, perpetuando a mentira de que a cruz não tem relevância em nossas vidas. No entanto, devemos resistir à tentação de sucumbir a essa falsidade. Devemos aceitar a verdade desconfortável de que nossa própria bondade é insuficiente e que nossas conquistas morais são sombras desvanecidas em comparação com a glória de Deus. Diante da justiça divina, somente ao nos humilharmos diante da cruz e reconhecermos nossa necessidade desesperada por um Salvador, podemos verdadeiramente compreender a magnitude da graça de Deus e o poder redentor do sacrifício de Cristo. Hoje Deus está falando com você enquanto ouve este vídeo. Não seja enganado pelo fascínio da autojustiça.
ou pelas vozes persuasivas deste mundo. Ao invés disso, fixe seu olhar firmemente na cruz, reconhecendo-a como o ponto crucial em seu destino, onde o amor e a justiça de Deus se intersectam, resultando em sua redenção. A mensagem da cruz pode parecer tola para aqueles que estão perecendo, mas para você, a quem Deus está enviando esta mensagem para ser salvo, ela deve ser a personificação do poder e da sabedoria de Deus. Outro pensamento sóbrio é como há pessoas que depositam confiança inabalável em sua própria justiça. Esses frequentadores de igreja se tornam tão consumidos com sua santidade percebida que acreditam merecer um lugar no céu. Eles se veem como indispensáveis para a própria essência do céu, vangloriando-se diante de Deus sobre sua própria bondade autoproclamada. No entanto, é essencial reconhecer que eles se tornaram seguidores da religião, em vez de seguidores de Cristo. Se tornaram filhos da religião, em vez de filhos de Deus. Vale ressaltar que eles são tão santos aos seus próprios olhos que ousadamente se gabam para Deus sobre sua bondade autoproclamada. Um caminho perigoso reminiscente do fariseu na parábola de Lucas 18, 9 e 14. O fariseu, em pé no templo, orou com ar de autoimportância, agradecendo a Deus e orando arrogantemente: Deus, eu te agradeço por não ser como esses outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros, ou até mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Em nítido contraste, o humilde cobrador de impostos, ao qual ele se refere, reconhecendo sua própria pecaminosidade, implorou por misericórdia, entendendo a vasta diferença entre seu estado caído e a santidade de Deus. Jesus concluiu esta parábola afirmando que o cobrador de impostos, que se humilhou, voltou para casa justificado, em vez do fariseu autojusto. Jesus ensina que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto aqueles que se humilham serão exaltados. Você consegue imaginar ter a audácia de entrar na presença do Senhor e se vangloriar de sua própria bondade? O orgulho e a autoimportância dos fariseus o levaram a dar lições a Deus sobre sua própria justiça. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra que a única coisa pela qual realmente podemos nos gabar é de Cristo. Amados, o apóstolo Paulo foi cativado pela pessoa de Jesus Cristo e reconheceu quem Cristo é e o que ele fez por nós. Cristo, o único Filho de Deus, viveu uma vida perfeita e se tornou a propiciação por nossos pecados, morrendo a morte de todas as mortes. Isso serve como um poderoso lembrete dos perigos do foco equivocado e da autojustiça. Como mencionado antes, o mundo e a religião tentam desviar nossa atenção da cruz e nos seduzir a confiar em nós mesmos e em nossa própria bondade. No entanto, devemos resistir a essas tentações e fixar nosso olhar firmemente na cruz. É através da cruz de Jesus Cristo que nossos pecados são perdoados, nossas vidas são transformadas e nossa esperança de salvação é assegurada. Nunca devemos nos orgulhar de nada além do poder redentor da cruz. Ao abraçar essa mensagem da cruz, somos libertados das armadilhas da autojustiça e do fascínio de uma mentalidade religiosa. Em vez disso, encontramos verdadeira liberdade e o caminho para a vida eterna em Cristo. Diante da realidade da morte e do julgamento, tudo o que importa é se apegar a Jesus na cruz. Esta é uma mensagem séria e humilhante. Nossas conquistas, das quais podemos nos gabar, serão insignificantes em comparação com a importância da cruz naqueles momentos finais. Portanto, vamos nos apegar a Jesus enquanto Ele se mantém firme conosco nos momentos cruciais que antecedem a eternidade. O nome de Jesus é tudo o que importa. Ele é o único caminho para o Pai e a entrada para o reino de Deus. Abrace a Jesus como sua linha de vida hoje, para que, quando chegar o momento de entrar na eternidade, você o faça com paz e alegria, sabendo que sua eternidade está garantida. Você foi abençoado por este vídeo? Por favor, dê um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo abençoado. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos de oração nos comentários.
Adoraríamos orar com você e compartilhar sua fé. A vida está cheia de provações, desafios e altos e baixos. Às vezes nos sentimos sem esperança porque parece que Deus não está respondendo às nossas orações. Mas não precisamos suportar isso sozinhos. Não precisamos desistir. Podemos entregar nossa desesperança a Deus, parar de nos preocupar e confiar nele para nos conduzir. Neste vídeo, espero levá-lo a um lugar de fé e confiança renovada em Deus, para permanecer firme até que seu milagre aconteça. Deixe-me contar uma história de uma mulher chamada Maria. Ela estava grávida de 3 meses. Uma manhã, ela acordou e viu sangue em sua cama. Ela chorou pensando que havia perdido seu bebê, porque já havia tido muitos abortos antes. Ela correu para o médico esperando as piores notícias. Mas, para sua surpresa, o médico disse que o bebê estava saudável e que ela só precisava descansar. Maria temia perder outro bebê. Ela perdeu o foco nas promessas de Deus e deixou o medo se insinuar. Talvez ela tenha pensado em todas as más notícias que o médico poderia dar a ela naquele dia. Ela provavelmente já estava chorando pela morte de um filho que ainda estava vivo. Muitos de nós somos como Maria. Nós afirmamos acreditar em Deus, mas somos rápidos em esperar apenas o pior na vida e tentar de tudo para escapar. Isso acontece porque acreditamos mais em nossas expectativas do que em Deus. Mas, querido santo, não permita que a preocupação mantenha sua mente cativa. A preocupação traz medo, e o medo faz você duvidar do poder e do amor de Deus. Você pode superar seus problemas se preocupando? Não, mas você pode superá-los confiando em Deus. Amigo, a preocupação é um fardo pesado que nos arrasta para baixo. Mas há uma saída da preocupação, há um caminho para a paz e a bênção. Esse caminho é buscar a Deus e sua justiça primeiro. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade e confiem nele de todo o coração. Jesus disse em Mateus 6, 25, 28. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, com o que comerão ou beberão, nem com seus corpos, como o que vestirão. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observemos as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? E por que se preocupar com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem. Jesus está lhe perguntando hoje, por que você se preocupa, amado? A preocupação não muda nada para melhor, só nos muda para pior. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle e que Ele se importa conosco. Ele já sabe do que precisamos antes que lhe peçamos. Ele vê nossos problemas e tem um plano para nós. Ouvi alguém dizer uma vez, preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela mantém você ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Lembre-se de que Deus possui cada dia e quer que dependamos dele a cada dia. Ele quer que lhe entreguemos nossos problemas para que ele possa nos ajudar. Se você não entregar seus problemas a ele, como espera que ele os carregue? É por isso que o salmista disse em Salmos 37, 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso fala sobre o seu Pai Celestial. Isso nos diz que Deus ama e cuida de seus filhos, aqueles que estão ao seu lado. Jesus confirmou isso em Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele dá descanso, mas para aqueles que vêm, ele dá paz. Mas para aqueles que vêm, ele oferece alívio. Mas para aqueles que vêm, você deve trazer seus medos, preocupações, dores e desafios a ele. Isso é tudo que Deus quer. Você não pode mudar as coisas em sua vida se assegurar, mas pode entregá-las a Deus. Nosso Pai Celestial é o Deus que pode fazer o impossível. Ele é o Criador do universo que conhece o fim desde o princípio. Ele é maior do que qualquer problema que você enfrente. Não deixe a preocupação limitar sua fé em Deus. Ele é chamado de O Todo-Poderoso por um motivo. Ninguém é mais poderoso do que Ele.
Em vez de se preocupar, entregue tudo a Deus e veja Ele realizar maravilhas. Pense em Abraão, o pai de nossa fé. Ele confiou em Deus porque acreditava que Deus cumpriria sua promessa de fazê-lo pai de muitas nações, mesmo quando era velho e sua esposa Sara era estéril. Ele não duvidou de Deus, mesmo quando Deus o testou com seu filho Isaque. Abraão obedeceu a Deus sem hesitar e foi abençoado além da medida. Quero dizer que sua fé em Deus o libertará da preocupação. Sua confiança nele abrirá portas de bênçãos para você. Você pode estar ouvindo agora e perguntando como isso acontecerá. Como um simples ato de confiar em Deus me fortalecerá e mudará as coisas em minha vida? Aqui está o que acontecerá quando você escolher confiar em Deus em vez de viver preocupado. Ele cria oportunidades para aqueles que confiam nele, mesmo quando todas as probabilidades estão contra eles. Pense no filho pródigo. Ele estava em uma terra estranha, longe, sem amigos, família, ajuda ou provisão. Ele estava sem esperança e perdido, no entanto, sua história não terminou assim. No momento em que decidiu voltar para casa, para seu pai, a Bíblia nos diz que ele encontrou restauração. Seu pai o perdoou e o restaurou. Ouçam, amigos, Deus pode transformar sua situação quando você voltar para Ele. Quando permanecer nele em silêncio e confiança. Ele transformará a oposição em oportunidade. Ele transformará a desvantagem em bênção. Por quê? Porque você decidiu esperar nele em vez de deixar a preocupação fazer você entrar em pânico ou seguir seu próprio caminho. Não se desanime com o que você vê ou sente. Dê o passo para confiar em Deus e espere que Ele faça grandes coisas por você. Ele o cobrirá com seu amor incondicional. Um dos momentos mais incríveis para experimentar o amor de Deus é durante situações difíceis. Você pode não saber disso sobre situações problemáticas, mas elas são oportunidades para mergulhar mais fundo no amor do Pai. O amor do Pai é terapêutico. Ele tem um efeito de cura. Ele está sempre próximo daqueles que estão quebrados. O amor de Deus por você não é baseado em seu desempenho ou circunstâncias. Ele o ama porque criou você e o escolheu. Ele quer que você conheça seu amor e experimente sua paz. Ele quer que você desfrute de sua presença e seus dons. Tire os olhos da preocupação, corra para os braços dele e encontre paz. Ele fará o impossível possível, assim como fez com os 5 pães e 2 peixes daquele menino. Deus sempre pega tudo o que entregou a ele e o transforma em algo melhor. De uma simples refeição para o almoço do menino se tornou uma refeição que alimentou milhares de pessoas. Deus pode curar sua doença, restaurar seu casamento, prover para suas necessidades, protegê-lo do mal, libertá-lo da escravidão e realizar seus sonhos. Ele pode fazer qualquer coisa de acordo com sua vontade e poder. Ele pode fazer mais do que você pode pedir ou imaginar. Mas, assim como aquele menino, você entregou seus pães e peixes? Como lemos na Bíblia, vemos Davi como o homem que entregou tudo a Deus quando enfrentou o leão, o urso e o gigante Golias. Davi confiou em Deus e venceu muitas batalhas. Como rei, ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque seu coração sempre estava voltado para Deus e não para seu próprio poder. Amado, o Senhor Jesus disse em Mateus 6, 33 e 34, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Novamente pergunto, por que se preocupar, amado? Você está na família de Deus. Jesus disse que buscá-lo primeiro o livrará da preocupação. Buscá-lo primeiro lhe dará uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Isso permitirá que você confie nele completamente, sabendo que ele pode te salvar de problemas. Nossa fé em Deus nos assegura que ele está conosco e por nós. Nossa fé em Deus traz paz, como uma voz suave nos dizendo para não nos preocuparmos, mas para entregarmos a Deus para que Ele possa nos ajudar.
Imagine um bebê sorrindo em segurança nos braços de sua mãe, confiando em seu cuidado e proteção. É assim que Deus quer que confiemos nele. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos mudar nossa atitude de preocupação para gratidão. Devemos agradecer a Deus pelo que ele fez e confiar nele pelo que ele fará. Isso aumentará nossa fé e alegria em Deus. Também precisamos esperar pelo tempo de Deus e aceitar sua vontade. A Bíblia diz que ele faz tudo belo no seu tempo. Confie no tempo de Deus e veja sua beleza em sua vida. Abstenha-se de se deter no passado ou no futuro. Viva no presente e desfrute da presença de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é fiel e verdadeiro. Tenha um relacionamento pessoal com Deus, passe tempo com Ele em sua palavra e em oração. Sua palavra é uma espada que luta contra a preocupação e o medo. Sua palavra é uma promessa que te dá esperança e força. A oração é uma arma na guerra espiritual. Um cristão que ora é um cristão poderoso. Um cristão que não ora é um cristão sem poder. A oração nos conecta com Deus e libera seu poder em nossas vidas. A oração muda as coisas, mas, mais importante, muda a nós mesmos. Quando você precisa de um milagre ou de uma virada na vida, precisa entregá-lo a Deus em oração e confiar que Ele responderá. A oração é uma expressão de sua fé e confiança em Deus. Um pregador certa vez disse: você tem que enfrentar a vergonha, o fracasso e o abandono, lutar para sair. Pode ser desafiador, mas você deve continuar a acreditar e ver o que Deus tem planejado para você. Não olhe para o seu passado e não perca a esperança ou a fé em Deus. A ansiedade traz baixa autoestima, depressão e desespero. Confie em Deus para que Ele possa te tirar disso. Em conclusão, meu caro amigo, a maneira de vencer a preocupação é se humilhar diante de Deus e dizer a Ele que você precisa dele e depende dele. Entregue tudo a Deus hoje e experimente uma vida de equilíbrio, segurança e confiança. Ele suprirá todas as suas necessidades hoje. Porque um Deus cuja natureza é amar escolheria não salvar certas pessoas? Isso coloca uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja indiscutivelmente amoroso, ele permanece firme em manter seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estende a todos, independentemente de gênero, idade ou raça, visando sua salvação. As Escrituras afirmam isso em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este versículo reflete claramente a disposição de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todas as pessoas compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, uma reflexão de sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber essa salvação? No vídeo de hoje destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em outras palavras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É crucial prestar atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem impedir a salvação para algumas pessoas. Encorajo você a assistir a este vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de entrarmos no conteúdo, por favor, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este conteúdo valioso pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus na terra, queridos santos. É uma verdade séria que nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos domingos, a membresia comprometida, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou até mesmo passar pelo batismo não garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21, 22, registra o aviso de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos se aproximarão dele citando milagres feitos em seu nome
Mas ele declarará: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade instiga cada indivíduo a se autoexaminar, questionando sua posição no dia do juízo, quando devemos prestar contas de nossas vidas. Considere-se: se o Senhor retornasse hoje, você seria encontrado digno, vestido com a sua justiça e sem culpa diante do seu trono. Refletir sobre isso é crucial. Considero que você é abençoado por estar assistindo a este vídeo em um momento tão significativo, conforme 2 Coríntios 5:10 nos lembra. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Agora consideremos 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os descrentes. Mas quem exatamente são os descrentes? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só há um caminho para obter salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, nunca se pode ser salvo de seus pecados e de Satanás. Realmente não há outro meio de obter salvação senão através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem no livro de João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. Os únicos requisitos para a vida eterna são simples: acreditar e então não perecerás. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios além de Jesus Cristo. Em João 5,40, as Escrituras testificam sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a vir a Ele para ter vida. Jesus é o único caminho ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A Bíblia nos diz em Atos 4,12 que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência, ou mesmo pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvação, os hipócritas. Jesus os aborda especificamente em Mateus 23:13, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, estão vestidos com túnicas justas para ir à igreja e levantar as mãos sagradas para Deus, mas no final de semana estão no clube como todo mundo. Para eles, salvação e vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para mostrar em público, para obter aprovação e aceitação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo se expresse nele. Eles podem passar muitos anos na igreja, mas não têm frutos para respaldar a fé que professam. Eles ficam na porta, não entrando, mas também não permitindo que outros entrem. Na quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas estão os autossuficientes. Em Lucas 18:9-14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, declarando-se justo e desprezando os outros. Os fariseus acreditavam que ele era puro de coração e melhor do que o publicano. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não podia levantar os olhos por causa da culpa de seu pecado, mas batia no peito e pediu misericórdia a Deus, foi o que desceu para casa justificado e feliz. A Bíblia nos advertiu a não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre autossuficiência em Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Pelo contrário, eles criam para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Eles inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si mesmos e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o apóstata. Em 2 Pedro 2:20 e 22, a Bíblia fala claramente sobre o apóstata, dizendo que se eles escaparam da corrupção do mundo, conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e novamente se enredaram nela e são vencidos, estão em pior estado no final do que estavam no começo. Teria sido melhor para eles não conhecerem o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas ao santo mandamento que lhes foi dado. Deles são verdadeiras as palavras do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. A Bíblia pinta claramente um quadro daqueles que por um motivo ou outro se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais anteriores, mas logo sua verdadeira natureza se revela e eles retornam a elas. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. Estas são pessoas que brincam com o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, comunhão e frequência à igreja. Mas depois de um tempo sua verdadeira natureza é revelada. Eles voltam ao mundo com seus desejos e prazeres. Voltam e encontram conforto nas coisas que uma vez abandonaram, porque, em primeiro lugar, nunca acreditaram. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia claramente nos diz não poder ser salvas são os blasfemos. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus 12, 31, 32, dizendo: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando do Espírito Santo, menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre a ação do Espírito de Deus de qualquer maneira. Eles podem estar te levando a cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os mortos. Muitas pessoas vão a pastores e líderes religiosos e solicitam orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, não há quantidade de orações que possam ser feitas pelos mortos. Um homem só pode ser salvo enquanto estiver vivo. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus, querido amigo. Espero que você possa ver agora que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre porque Deus gosta, mas sim porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior compromisso ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando éramos pecadores. Depois disso, se alguém escolhe não acreditar, Deus não está disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Levados pelo desejo da carne e de nossos pensamentos, e éramos, por natureza, merecedores da ira. Agora, quando ouço a palavra Baal, penso em uma divindade falsa. Baal simboliza uma forma equivocada de adoração e o atrativo de prazeres passageiros que podem afastar as pessoas de uma conexão espiritual genuína. Em diversas culturas antigas, Baal era adorado como um deus da chuva, do trovão e da abundância agrícola, frequentemente retratado como provedor das forças vitalizantes. Ao longo do tempo, o conceito de Baal evoluiu, com diferentes regiões e culturas atribuindo características distintas a essa divindade, levando a formas diversas de adoração a Baal no Antigo Oriente Próximo. Neste vídeo, vamos considerar a adoração a Baal em nossa era atual.
Ao longo do Antigo Testamento, lemos sobre um falso deus chamado Baal repetidas vezes. Evidentemente, ele desempenhou um papel significativo como uma das principais razões pelas quais os israelitas continuavam a voltar as costas ao verdadeiro Deus para adorar Baal em vez disso. Em nosso mundo moderno, ainda podemos ver elementos da adoração a Baal. Uma das principais causas do apego de Israel à adoração de Baal era o prazer sexual que eles obtinham com isso, já que a adoração de Baal encorajava a prostituição nos templos, fomentando a liberdade sexual entre os israelitas. A referência bíblica para isso está em Números 25.1-3. Israel habitava em Sitim, e o povo começou a fornicar com as filhas dos moabitas. Estas convidavam o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia e inclinava-se aos seus deuses. Assim Israel apegou-se a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isso recorda o evento de Baal-Peor. A adoração a Baal está viva e forte em nosso mundo hoje, e podemos ver isso em nossa cultura. Vivemos em um mundo que adora no altar do prazer. Desde que algo pareça bom, está tudo bem. É por isso que a adoração a Baal é tão prevalente. No Antigo Testamento, era uma religião que apelava para a carne. Tudo o que a carne quer é prazer, e a carne é enganadora. Ela só quer gratificação e nunca nos lembra das consequências da busca pelo prazer. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. A raiz para a imoralidade sexual é a palavra grega porneia, que significa relação sexual ilícita, fornicação ou adultério, incluindo também pornografia e masturbação. Vivemos em uma era de comer, beber e ser feliz, pois amanhã morreremos. A religião do prazer é egoísta, incentivando você a colocar seus desejos acima do bem-estar e do futuro de seus entes queridos. Atualmente, podemos ver estatísticas de divórcio em alta, tanto dentro quanto fora da igreja, e cada vez menos pessoas optando por permanecer casadas. Vivemos em uma época em que a fornicação e o adultério nunca estiveram tão acessíveis. Por exemplo, aplicativos e sites que mostram pessoas locais dispostas a ter relações sexuais com você, independentemente do seu estado civil. 30 anos atrás, se as pessoas quisessem cometer adultério ou fornicação, estariam limitadas às pessoas que conheciam fisicamente ou teriam que viajar para longe, onde suas ações não pudessem ser rastreadas. Agora, tudo o que uma pessoa precisa fazer é criar uma conta em um desses aplicativos ou sites e será apresentada a literalmente milhares de pessoas para conversar e pecar. Vivemos em uma época que incentiva um estilo de vida promíscuo. O prazer do pecado é enganador, fazendo você pensar que pode levar uma vida dupla. Não pode, realmente não pode. Quais prazeres secretos você tem que sua esposa, marido ou filhos não sabem absolutamente nada a respeito? Isso vai destruí-lo. O pecado é enganador. O pecado é destrutivo. Números 32:23. Porém, se não fizerdes assim, pecareis contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O que você acha disso? Tenha certeza de que seu pecado será descoberto. Se você optar por não seguir essas orientações e reconhecer que suas ações constituem uma transgressão contra o Senhor, é importante entender que suas más ações eventualmente virão à tona e terão repercussões. Este princípio ressoa com a adoração a Baal. Ao se desviar dos caminhos retos, normalmente resulta em descoberta eventual e consequências adversas, assim como os adoradores de Baal enfrentavam consequências por suas ações. Hoje, ame sua família e os priorize em vez de buscar prazeres. Compartilhe o evangelho com eles ou poderá se arrepender mais tarde. Deixe que o seu entendimento dos ensinamentos de Deus influencie sua família em vez de buscar prazeres e negligenciá-los em favor de adorar Baal. Considere como suas ações podem prejudicar sua família e criar divisões.
Não deixe que o prazer o distraia dos papéis de cônjuge ou pai. Ame seu cônjuge e filhos. Eles são mais valiosos do que prazeres pecaminosos.